Oi, galera do programa Faniquito. Estamos aqui direto da Delegacia da Mulher e ao qual nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que inclusive ocorreu, né, recentemente, sobre a agressão aos professores, alunos agredindo os professores. Só que a gente vai falar de uma maneira assim, pelo lado assim desse futuro agressor. Por isso que eu estou aqui na Delegacia da Mulher, juntamente com essa linda, maravilhosa, minha amiga de anos, né? A doutora Valene Bezerra. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Trabalhando, como sempre, aquilo que nós estamos falando, infelizmente, a cada dia que passa, o trabalho aumenta. Não tem como. E, como você disse, nós estamos vivendo uma inversão de valores. No tempo em que um professor entrava na sala de aula e os alunos se levantavam em sinal de respeito, hoje o que a gente vê? Alguns professores também faltando com respeito com os alunos e vice-versa. Então, o que se observa? Que quando se vem, como há pouco, teve um grupo aqui me perguntando o que fazer para prevenir, né, um homicídio. Eu diria que a curtíssimo prazo fica muito difícil. Um femicídio, porque agora não é mais homicídio quando se trata de mulher. Mas, num caso de estupro, por exemplo, quando você sabe estatisticamente quais são as áreas, fica mais fácil fazer uma polícia preventiva, né? Então, existe um trabalho de proteção. Mas no lar, como que você vai fazer evitar muitas vezes isso? Claro, quando a vítima vem na delegacia, faz um boletim de ocorrência, abre um processo, pede-se uma prisão, é uma história. Mas o que a gente está sentindo, e muito, é que crianças de 8 anos de idade já agredindo um professor, qual será o futuro dessa criança? Obviamente, um futuro agressor. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Existem mais boletins, né? Situações do professor agredindo o aluno ou vice-versa? Não, o aluno agredindo o professor. Eu imaginei. Muito, não tem nem nada. É indiscutível. Um caso ou outro você vê, o caso de pedofilia, né? Pedofilia entre professor e aluno. Nós tivemos uns 2 ou 3, todos esclarecidos, que não tinha antes. Mas o que se percebe mais é a violência, a agressão na escola, e os pais vão a favor do filho contra o professor. Então, o que vai ser dessa criança no futuro? Onde não respeita uma autoridade que é um professor. A nossa época, né, Valene? Que não... Para nós, não parece que faz tanto tempo assim. Eu falo assim, e eu criei, minha filha, eu criei assim, respeito. O que é o respeito? O respeito é mesmo você estando certa, mas você estando num local onde existe uma pessoa superior, um professor, enfim, um juiz, né? Com uma autoridade maior, você, mesmo que você estiver errado, é você calar e saber se comportar. A minha filha, muitas vezes aconteceu durante a vida dela acadêmica, o qual ela chegava em casa chorando, mas chorando de raiva, porque ela ficava quieta. Ela não falava nada. E na razão dela. Mas eu ensinei. Você vem, passa para tua mãe, que sou eu, para sua mãe, e eu vou até a escola resolver o problema. Isso é respeito. Isso é respeito. Principalmente a um professor, né? Agora, você imagina se um professor, ele perde o respeito por um aluno. Eu acho que a situação é a mesma. O aluno passa para a mãe, né, para os responsáveis vão resolver a situação na escola, não ir brigar no mesmo nível, pessoalmente, né? Claro, é para isso que tem uma Secretaria de Educação e tantos órgãos responsáveis por isso. Mas o que não pode é exatamente isso, você apoiar. Às vezes até a criança não, mas você dá apoio, porque isso é você fortalecer a falta de respeito. Então, começa assim e vai. Você vê hoje criança de 5 anos de idade com palavreado que imagina
né, há uns tempos atrás, se isso era possível. Então, o que eu digo, essa inversão de valores é que preocupa. Então, como é que você vai fazer uma polícia preventiva para evitar um femicídio, para evitar o aumento indiscriminado do consumo de droga? Se em casa, os pais ficam, né, no WhatsApp, ou no Facebook, ou na novela, enfim, e não prestam atenção, não conversam com seu filho, não sentam numa mesa na hora de um jantar, não tem mais isso, pegam um prato, estão assistindo TV, então você não sabe o que se passa com o seu filho. Ou, em tantos casos que a gente tem aqui de pedofilia pela internet, porque a criança está lá no quarto, na internet, o pai não está nem... Aí, nem a mãe, porque provavelmente trabalharam o dia inteiro, estão cansados e não querem perder seu tempo se interessando com o que o filho está fazendo. Ele está quietinho lá no quarto mesmo? Então, sim, mas aquilo ali é uma telinha onde a gente já viu o caso aqui, né? em que pergunta, onde a sua mãe trabalha, onde o seu pai trabalha, onde é a sua casa, dando fita para o ladrão. E a criança ingênua dá conta mesmo. Então, os próprios pais acabam estimulando um comportamento inadequado e uma situação também inadequada. Agora, como que você vê isso, doutora Valene? Assim, dentro do que você vive aqui, até o que me fez procurar, não vou te chamar você de senhora, né? Porque você é minha amiga há muito mais de 40 anos. Faz um tempo. Cuidado, e como que você vê essa situação? E eu já estava dizendo, vim procurá-la por causa dessa situação, desse caso que aconteceu recentemente da professora, que ela colocou nas redes sociais, que eu achei um absurdo, teve não sei quantas milhões lá de visualizações, ela toda machucada porque o aluno simplesmente agrediu, bateu na professora. Não sei se você está sabendo. Sim, bom, deve estar. O caso foi atendido aqui na Delegacia da Mulher. Mas nós já foi mandado para o fórum, está para apreciação do promotor da infância e juventude, do juiz, né? A parte da Delegacia da Mulher foi feita e foi apurada. Mas o que a gente observa é que houve uma falta de respeito, aparentemente muito grave, porque chegou a vias de fato, a uma agressão, a um espancamento. Então, isso preocupa muito. Qual que era a idade? Desculpa perguntar a idade desse aluno. Eu também não me lembro. Você lembra? Também. Era adolescente? Era adolescente. 16 anos, achamos que... Um caso aqui agora de 8 anos, mas a criança tem 8 anos. Que agrediu o professor? Verbalmente só. Mas o que preocupa é isso. Quando você fala em polícia preventiva, tem que começar na escola. Quando a gente vê voltando leis para ensinar a criança a não ter preconceito contra o homossexualismo, quer dizer, já é um preconceito, porque você está discriminando. E se vê falar em remanejamento de escola e fechar a escola, num momento tão delicado, de inversão de valores tão grande que a gente vive, preocupa. Porque esse é o verdadeiro trabalho de base, é na casa. Por que aumentou tanto a criminalidade? Bom, porque aumentou a população? Mas eu digo para você, no tempo em que as pessoas sentavam na calçada para conversar, e aí vai me dizer, hoje eu não vou nem na calçada que eu tenho medo. Pois é, mas as pessoas se conversavam, não havia... A incidência de aumento de crise de síndrome do pânico é uma coisa impressionante. Depressão. Né? Depressão, porque as pessoas estão nas redes sociais, mas estão extremamente solitárias. E imagina uma criança pequena que não entende nada, pega uma TV que hoje não tem censura, né? E vê o que vê, sem preparo moral e emocional para ver isso, então isso preocupa. Como você vai prevenir o crime numa situação educacional que nem a gente vive hoje? Deixa eu te perguntar, é uma pergunta pessoal, sua opinião eu quero saber. A gente vê que lá fora, né, nesse país primeiro mundo, Estados Unidos, lá, independente da idade, a pessoa responde. Se cometeu um assassinato com 9 anos de idade, vai responder. Qual que é a sua opinião a respeito do Brasil, que aqui no nosso país, que só para abaixar a maioridade, né, para 16 anos, já não conseguimos até agora, né? A sua opinião, qual seria a sua opinião em relação a isso? Muito simples. A responder. Muito simples.
de menor, que é o que eles dizem, né? Mas 17 anos e 11 meses. Comete um estupro, que para mim é o pior crime que tem. Responde 2 anos e tá. Mas para votar, para escolher o presidente que vai tomar conta do país dele, pode com 16 anos. Então essa é a incoerência. Tá, mas você pensa que deveria ser, independente da idade, responder sobre o que foi feito? É o que eu te falo. Se votam uma lei em que um menor de 16 anos pode votar uma coisa tão séria como escolher o presidente do seu país, mas ele comete um crime bárbaro, destrói famílias, mas ele é impune, então é uma incoerência muito grande. Na verdade, o que você tem que rever não é só 16 anos, não, é se rever muita coisa na lei que está obsoleta. Entre elas, a maioridade. Mas se está tanta coisa na lei, né, obsoleta, arcaica, todo mundo reclama, os próprios responsáveis, por que não muda? O que falta? Boa vontade? O que acontece, né? Falta, para começo de conversa, minha opinião, o povo saber votar. Porque votam, não sabe nem quem estão votando, que votam, por sua vez, leis, né, que interessam às facções pelas quais eles são apoiados. Com certeza. Então, como é que você vai reclamar agora essa polêmica da lei do aborto? Tantas coisas tão sérias, né? Mas eles procuram coisas populistas que vão chamar mais atenção do que outras e não se preocupam, volto a repetir, com um trabalho de base do futuro do nosso país. Não adianta vir aqui prevenir, você não consegue. Como? Se você não tem estrutura familiar, né? Estrutura nas leis. Mas quem é que vota nesses políticos? Esses menores de 16 anos que não sabem, não são responsabilizados pelos seus atos? Então, muita coisa tem que ser mudada. Precisa ter muita mudança, muita reforma, educacional, tributária, trabalhista, criminal, enfim, é muita coisa. Eu não quero deixar de te fazer outra pergunta também, quero ver a tua opinião, porque fugindo um pouquinho, mas a gente já vai voltar. Na sua opinião, você é a favor que preso vote? Sim, não, por quê? Por que não votar? Por que não votar? Ele é como nós, pelo contrário, tinha que votar 2 vezes, porque a gente está lá sustentando e o preso custa caro. Mas, claro que sim. Independe do tipo de crime que ele cometeu, mas ele é um cidadão. O que eu sou contra? No dia de eleição, você não pode prender. Eu já tive um caso de um estuprador que foi visto na escola para votar e eu não pude prender. Como é que é? Peraí, isso aí eu não estou sabendo não. Como é que é o negócio? Em dia de eleição você não pode prender ninguém? Não pode, a não ser que seja flagrante. Senão você não pode. Se você está com uma pessoa procurada, né? Porque às vezes você não prende. Mas é difícil um flagrante, principalmente de estupro. E eu tive um caso assim. Ele estava procurado, a vítima reconheceu porque ele foi votar na escola e eu não podia prender porque era dia de eleição. Mas o que diz a lei? Não pode. Por quê? Porque ele tem que exercer o poder de cidadão. Então você me pergunta, Valene, se é contra ou a favor um preso votar? Lógico que ele tem que votar. E como que você não vai prender em dia de eleição só porque ele não vai votar? Olha a incoerência. Depois que ele está lá dentro, ele não pode votar. Mas se ele está aqui fora, pedido, procurado pela justiça, você não pode prender porque ele tem que votar. Não, até porque as situações das cadeias iam melhorar bastante, né? Uma vez que os presos votassem, você não acha, Valene? Sim, claro que sim. E essa entrevista dá a impressão, a gente conversando, que é uma coisa negativa. Ah, meu Deus, não temos esperança. Pelo contrário, porque assim como você está me perguntando, agora há pouco saiu daqui um pessoal que veio de São Paulo ligado às ONGs preocupadas e que cuidam dos interesses da mulher, o que nós vemos é o inverso da medalha. Assim como a gente vê o aumento e tudo, a gente vê também um aumento muito grande de preocupação em resolver, em melhorar. Então, sinto, não sei se eu vou estar aqui para ver, mas com certeza vai ter um mundo melhor para os netos da gente, com certeza, por causa da preocupação tão grande em melhorar. Então, a tendência é essa para dizer, mas o momento de transição que a gente vive, a impressão que você tem é quem está errado está certo. Né? Então, é a mesma coisa que um trabalhador. Como é que um trabalhador pensa? Ele sai 4 horas da manhã com a marmita dele,
que ele vai comer lá na obra dele, vai ganhar o salário mínimo, aí ele passa e vê no jornal. Ciclano roubou não sei quantos milhões, fulano não sei o quê. Qual é o estímulo para trabalhar? Tem, sabe por quê? Porque a pessoa também tem a essência boa. Ela fala, esse não sou eu. E vai e cumpre o dever dela. Por que o Brasil é um país de paz com tudo isso? Você viu o que aconteceu em Paris? Né? Que coisa horrorosa. E aqui com tudo acontecendo, você ainda vê o povo lá indo trabalhar, cumprindo seu dever, você não vê revolta, você não vê, a não ser quando é direcionada, né? Quando tem um movimento político. Por caso contrário, o nosso país é um país pacato, as pessoas cumprem seus deveres e razão pela qual existe hoje uma preocupação muito grande em melhorar. Então eu acredito, não é uma entrevista negativa e nem nada disso, porque sim, se fala que tem muita coisa que tem que mudar, mas que também tem muita gente preocupada em que isso melhore, com certeza. Infelizmente a gente que enquanto não investir, o nosso governo não investir na educação, a mudança vai ser difícil, Valene. É o alicerce, mas eu estou vendo, eu estou te dando até, eu acabei de ganhar dessa deputada preocupada com isso, já uma preocupação nas escolas de prézinho. Então, é o que está difícil, está, mas que tem muita gente interessada em melhorar, sim. E foi o apelo que eu fiz aqui, que eles estão entrevistando várias autoridades que lidam com o problema de agressão, como fazer um trabalho de base. Escola, não tem outro jeito. Religião, não sei se no seu tempo, mas no meu, que eu já estou aqui nessa vida já faz um bom tempo, você tinha aula de religião. Hoje você vê uma criança que não sabe cantar o hino nacional do seu país. É verdade. Então, é uma coisa que é um momento difícil, mas que está todo mundo preocupado, com certeza. Por quê? Porque nós estamos sentindo aqui, eu que trabalho no fim da linha, que está vindo há muito tempo atrás já um descontrole nos lares e nas escolas. Quanto tempo você está aqui como delegada? 23 anos. Deve ser uma piração isso aqui, né, doutora? Nossa. É complicado. Trabalhar com o trabalho que a gente faz, sim, porque mexe muito com o emocional, né? Como você não ficar embrutecido, que eu estava conversando com a deputada agora há pouco, mesma coisa que uma pessoa vai trabalhar no hospital. No primeiro dia que ela vê sangue, nossa, passou um mês, 2 meses, 3 meses, vai banalizar. Então, é um perigo muito grande para nós isso, entendeu? Porque como que você vai sentir se aquela vítima está contando para você a verdade? Porque às vezes ela está tão transtornada que não é que ela está mentindo, mas ela se perde naquilo. B, quando você vê um caso que vai transformar em morte. Entendeu? Quando você tem 80 que não são tão sérios. Você consegue? É mesmo. Mas você isso. Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tem toda essa experiência assim, você consegue sacar, perceber, sentir que vai ficar perigoso? Graças a Deus, até hoje eu não dei azar. Entendeu? Nem eu, nem as meninas. Geralmente a gente percebe. É como quando chega... Porque como você falou assim, tem muito que faz blá, 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 blá. Mas como é que você consegue detectar isso? Tomar cuidado. Aí é onde é o perigo de não ficar insensível perante a profissão. Mesma coisa no estupro. Quando você vê um adolescente que chega contando a história, lixando a unha, mexendo no celular, tem sinais, entendeu? Para contar do estupro. E quando você vê outra que não consegue nem falar, então tudo isso é a prática também que a gente tem. Mas realmente você tem que tomar cuidado, porque a sensibilidade é a coisa mais importante. Em qualquer situação, né, Patrícia? Você está no trânsito, alguém fala alguma coisa para você, se você não está num dia bom, né, às vezes você responde e acontece um acidente, como algumas ocorrências que eu tenho aqui, por simples destempero de você dar uma resposta. Então, tem várias situações que você tem que tomar cuidado com o emocional, mas aqui, onde a gente trabalha, é complicado. Você tem que ficar muito atento para não banalizar. Tem, assim, todos esses anos que você está aqui à frente, né, como delegada, já devem ter perguntado isso para você. Talvez até eu tenha perguntado, porque na última entrevista que eu fiz a você, que já fazem alguns anos, mas vou perguntar de novo, se eu perguntei.
Teve, assim, você poderia citar 2 casos, assim, que você te emocionou demais, que te fez chorar e que te marcou muito? Citar aí uns 2 casos. Sempre, não é 1, 2, sempre os casos que envolvem criança não tem jeito, porque eu já fui mãe, sou avó, e isso é uma coisa que quebra a gente quando se trata de criança. Muito estupro em criança, né? Meu estupro, mesmo criança vítima de maus tratos, queimada de cigarro pela mãe, espetada com garfo, quer dizer, o sofrimento quando envolve criança, para todas nós aqui é muito difícil. Esses são os casos que... Eu não sei, doutora, você é a favor da pena de morte? Me perguntaram isso essa semana. Eu sou a favor da pena de morte? Não. Porque eu acho muito perigoso a injustiça. E mesmo em países de primeiro mundo, em que você vê que existe um critério muito sério, se cometem erros. É preferível, eu acho, você errar 100 vezes do que você condenar e matar um inocente. Tá, mas por exemplo... E no Brasil? Então vamos lá. Um caso que já está ali, pegou flagrante, estuprou, matou a criança. No Brasil, um país em que passamos por essa fase tão grave e delicada de transição, onde há muita injustiça, mas há muita justiça, fica um pouco pior. Muito fácil, eu não gosto do meu vizinho, ou eu não gosto daquele político. Vai lá e planta um pacote de droga no carro dele. Não consegue provar às vezes. E aí? Pena de morte? Não. Muito perigoso. Tá, não, mas tá. Tudo bem. Eu estou generalizando. Tudo bem. Tá. Mas você entende, por exemplo, você pega, por exemplo, o caso daquele cara que estuprou, comprovado, e matou as 2 irmãs. Sei. Tá? Você pega o caso, vários. É óbvio que, confessou, caramba, confessou. Eu sou a favor. Nesses casos, eu sou a favor. Por sinal, se pega um cara que estuprou uma criança, como eu já vi várias vezes na televisão, criança de 5 anos, até de menos idade, depois ainda matou. Se coloca um cara desse na minha frente com uma arma, eu mato o cara. Então, eu sou contra, sinceramente. Pena de morte, você é contra? Sou contra a pena de morte. Nesses casos eu acho assim. Que para vagabundo, eu vou te falar mais, Patrícia. A cadeia tá cheia, doutora, vai pôr esses caras. Põe para trabalhar. Põe lá numa... É a coisa que eles têm medo, não tem medo de morrer. Eles têm medo de trabalhar. Põe lá numa ilha lá, Ilha Grande, alguma coisa assim, põe para plantar, produzir, para fazer cesta básica, para dar para quem precisa. Olha, eles preferem morrer. Não, e poder pagar o que eles próprios, que a gente tem que pagar para eles. E que ele fez tanto dano, mas contribuir para a sociedade, a morte. Então, mas no nosso país, quando que vai chegar a esse ponto? Então, é o que nós estamos falando. Precisa de muita reformulação, mas existe muita gente preocupada em melhorar. Agora, matar, tá bom, você gasta ali um gás, alguma coisa, mas, entendeu? E até você está cerceando a possibilidade de um dia ele se arrepender e vir a ser uma pessoa decente. Pense por esse lado. Concordo. Não, me convenceu. É que é inaceitável, né? Raiva, você fica revoltado, você vê o sofrimento da família. Mas pense que esse indivíduo pode se recuperar. Agora, no sistema penal atual, difícil, né? Mas nós estamos falando aqui em projetos futuros. Põe para trabalhar. Se você pega a coisa que o vagabundo tem mais medo é trabalhar. Morre. Entendeu? Então põe para trabalhar, para produzir, para plantar, para ser voluntário num hospital de câncer de criança, por exemplo, né? Para lavar o chão, limpar o banheiro, ajudar. Bom, já você uma oportunidade. Você falou em arrependimentos. Você tem alguma pesquisa, alguma estatística assim, onde aponta que a maioria dessas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, eles se arrependem ou muitos deles saem da cadeia e continuam cometendo esses crimes? Reincidência? Olha, Patrícia, é uma coisa interessante que você podia fazer, conversar com esses psicólogos que trabalham em presídio. Quem conhece algum já passa pra gente. Não, eu não tenho contato com eles, mas eu vi algum outro trabalho do Dr. Drauzio Varela,
muito interessante, né? É um trabalho interessante para você fazer autoconhecimento para todas as pessoas, um conhecimento a mais, porque é o que eu te digo, eu acho muito difícil pelo nosso sistema penal hoje. Por que começou essas falanges? Você sabe como começou? Quando começaram a misturar preso político com preso comum. Há muito tempo atrás que começou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Por quê? Pegava um marginal, pouco culto, com um político extremamente inteligente. Deu um casamento perfeito. Mas, se tivesse lá, né, naquele tempo, em vez de ficar no hotel 5 estrelas, porque não tem que trabalhar, tem comidinha e tudo, e os direitos humanos, então, né? Mas se pusesse para trabalhar, para ensinar realmente o que se deve aprender, tenho certeza que seria melhor. Então, o problema é a reformulação. Mas é um trabalho interessante você conversar com psicólogos, que elas devem ter, assim, um relato maravilhoso disso que eu não tenho. Eu vi um trabalho numa prisão do Havaí, 4.000 presos, com o trabalho de um psiquiatra, fez um trabalho que é uma meditação que chama Ho'oponopono. E ele fez um trabalho com esse pessoal e ele reabilitou 4.000 presos. Eu acredito. Então, tudo é possível. Nós temos todos um potencial muito grande. Mas no nosso país, hoje, não é possível. Tem que... Agora não é possível. É um momento de transição muito grande, em que existem muitas leis puramente políticas para trazer voto, né? Então é um momento difícil, mas muita gente também está preocupada em melhorar. Eu acredito que nós vamos, não sei se a gente vai estar aqui para ver, mas que não adianta meia dúzia trabalharem contra o país. O próprio progresso leva. É como eu te digo, não adianta os escândalos que a gente vê. Aquele trabalhador honesto, que ganha salário mínimo, que levanta 4 horas da manhã, ele vai continuar sendo honesto, vai cumprir o dever dele, vai criar filhos dignos. Não é meia dúzia. Então não adianta querer atrapalhar o Brasil, ele vai sozinho. Ele anda. Mas a gente não vai ver, né, amiga? Sei. Falta muito. A única coisa é que você, como jornalista, a sua parte é passar o melhor, orientar, divulgar. O meu aqui, fazer o melhor possível. E se cada um fizer o seu melhor, com certeza isso muda. Voltando aqui à agressão aos professores na sala de aula, é comum ter boletim de ocorrência sobre isso aqui? Não, não era. Até uns 2 ou 3 anos atrás, não. Não era. Mas agora chama atenção o grande aumento. Se eu tinha, por exemplo, no ano 3 casos, agora na semana eu tenho 3 casos. Para mim isso é grave. Grave? E aí, qual o procedimento? Vocês mandam para o fórum? Vai, é apurado e o que geralmente é o menor infrator, mas ele fica com uma passagem na infância e juventude. No dia, quando ele for passar para a maioridade, acaba que isso em algum lugar fica constado. É crime, como crime. É um crime. Só que tem os abrandamentos e tudo, mas já é uma coisa que pesa. Numa investigação social, porque não fica constado, é proibido porque ele é menor de idade. Mas, por exemplo, ele entra num concurso público ligado à segurança. É feita uma investigação social. E na investigação social acaba batendo. Então, sabe, pensa que eu sou menor, não vai acontecer nada? Acontece sim, lá na frente tem consequência. Não é aquela impunidade toda que você pensa. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os pais, para os professores, né, em relação a esse assunto, o que você deixaria, o que você falaria olhando para lá? O começo da nossa entrevista, respeito. Um filho que respeita o pai, um pai que toma cuidado com o que fala perto do filho, no que o filho assiste na TV, tudo isso está sendo plantado naquela cabecinha pequenininha que um dia... É como você planta uma sementinha, um dia você colhe. E geralmente é um pai e uma mãe que vem chorar aqui depois para mim, não sei o que eu faço com meu filho. Nesses casos aí de agressão aos professores, poderia citar um que foi assim mais violento? Teve algum que chegou a ponto de assassinato? Não. Até hoje, não.
Agora, assim, específico eu não posso, porque como envolve menor, a gente não pode se manifestar. Corre tudo sobre segredo de justiça. Não, mas não precisa, sem citar nome, só contar. Não, nunca houve homicídio, não. Já tive caso de aluno ameaçar o professor de roubar o carro e roubar o carro, furtar o carro do professor. Ameaçou e furtou? Furtou. Deus, é o fim do mundo. Que isso. Se não tirar nota e tal. Já teve caso. E aos professores? Aos professores, né? Que são os mais agredidos, mais lesados nessa situação. O que você diria? Vai mudar de profissão? Hoje em dia está difícil. Está difícil. Eu tenho um grande amigo meu que foi diretor da faculdade de odonto aqui de Mogi. Hoje ele é orientando de doutorando na USP. E ele fala para mim, Valene, quando eu entro para dar aula, olha, doutorando na USP, olha o nível. Eu deixo uma funcionária na porta para pegar o celular. Porque se lá no nível já de doutorando numa faculdade de odonto, você tem que proibir um celular, imagina numa escola. A situação que fica o professor. Tem que, para impor respeito. Né? Então, tempos difíceis. Você não acha? Nós, polícia, quantas vezes a pessoa fala assim, eu não quero o carro da polícia na minha porta. Olha que absurdo se a gente trabalha e dá segurança e respaldo para toda uma sociedade. Então, são tempos em que você tem que impor e pedir respeito. Daí onde nós estamos conversando hoje sobre isso. Você também já deve ter sido desrespeitado aqui, não? Aqui, se desrespeita, vai preso. Então você já mandou um monte de gente para cadeia aqui? Se tem desacato, né? A gente chama de desacato, vai preso. Com certeza. Mas não tinha. Mas aí como é que você faz? Porque tem policial aqui, como é que você faz? Apesar que é aqui do lado, né? Tem cela aqui, tem cela. Mas tem que chamar homem policial para prender? Prende, algema e tudo mais. O delegado pode andar armado? Tem que andar armado, Você é obrigado a andar armado. E você é a favor? Você é a favor que as pessoas ao porte do armamento? Não sou. Por quê? Porque quantos casos a gente já viu que a pessoa estava na casa, o filho pegou uma arma e matou o próprio irmão. Precisa estrutura, Patrícia. É como um país que se fala pena de morte. Mas se as leis erram tanto ainda, infelizmente, você vê casos nos Estados Unidos, onde existe pena de morte, quantos erros foram cometidos. Imagina você com uma arma. Quantos casos você não teve, já fora do Brasil, de criança que matou o irmão, porque não tem estrutura para ter uma arma em casa. Não é uma questão de ter uma arma para se defender. Eu acho injusto, por exemplo. É preocupante isso. Você vê uma pessoa, um senhor que mora numa propriedade rural, entram 3 ou 4 caras armados, matam e ele está indefeso ali. É complicado, né? Porque precisaria ter na verdade, um policiamento mais efetivo em todos os que usam arma. Mas, infelizmente, isso é muito difícil, porque a gente vê, né, que o bandido todo armado e muito bem armado, mas armar um pai de família em que ele não tenha muita estrutura, e quem é que tem, né? Quantas vezes você não sabe de pessoa que estava no carro, puxou a arma do banco, o ladrão veio, roubou a arma e ainda matou com a própria arma. Eu me preocupo nesse sentido, entendeu? De liberar. Você tem que olhar, analisar bem para onde é. Acho que você compra arma na rua. Mas quantos adolescentes que entram e não teve aquele caso que entrou no cinema, matou sem saber o que estava fazendo? Assim, a minha opinião, doutora, assim, eu acho que eu sou a favor que ande armado, desde que tenha o porte de arma, passe por testes psicológicos, aí eu sou a favor. Como eu sou a favor também de que a Guarda Municipal ande armada aqui em Mogi das Cruzes, que eu fiz, inclusive, uma matéria recente, né? Até para eles próprios se defenderem, né? Porque eles, né, ficam... Então, e eu já vejo com uma certa reserva, porque eu já vi e atendi ocorrências, que me desculpe os guardas municipais, mas eu vejo muito despreparo para armar esse pessoal. Não, aí com preparo. Isso aí eu frisei bem na matéria. Muito bem preparado. Que você está vivendo. Você vê também policial também despreparado aí, né?
Num tempo em que você vive um momento de inversão de valores, é muito complicado. O policial não, porque o policial ele sai de uma academia, ele é treinado, ele passa por psicólogo. Não é assim passar num concurso. Você passa tempo sendo volta e meia, a gente é chamado para aperfeiçoar a arma que você usa. Sim. Então, tem que ter um baita de um preparo. Agora, pegar esse pessoal da Guarda Municipal e tacar arma... não, assim também não. Isso eu também acho, não. Mas desde que tenha uma preparação, boa preparação. Os que eu tenho visto aqui não tem conhecimento de lei. Então, comete abuso. O que o policial tem? Ué. Para você estar aqui, você tem que ter conhecimento de lei. Então, não estou falando do delegado, estou falando dos policiais. Os escrivães, investigadores, todos têm conhecimento. Mas eles passam por curso para isso. Agora, eu não sei qual é o critério, entendeu? Até talvez eu esteja mal informada, mas não sei qual é o critério para admitir um guarda municipal. Alguns eu tenho visto despreparo. Não, eu também, isso aí eu com certeza, não tenha dúvida. Você vai armar uma pessoa dessa, porque você sabe que tem muita gente que pega um 38 na mão, já acha que... E isso é muito complicado. Eu prefiro pecar pela falta. Mas policial também, tem policial também que é assim, pega lá o 38 e também já acha que, né? Ele sabe e ele tem conhecimento dos atos dele e das consequências dos atos dele. Eu tive um caso de um acidente de trânsito em que o policial parou um civil e desacatou, quis bater e tal. Eu sou polícia, pode. Foi exonerado. Entendeu? Então, a punição é muito severa em cima da gente, porque existe uma fiscalização de tudo que se faz. Então, não sei a Guarda Municipal, talvez eu não esteja informada, mas os critérios, o pouco que eu tenho visto, eu acho que eles não têm preparo para isso. E você sabe, né? Em São José, os guardas municipais andam armados, tem várias cidades vizinhas aqui nossas que... Mas realmente, não tem como você tacar uma arma na mão dos caras sem um preparo, sem um treinamento, não tem jeito. Então, aí é que eu falo para você, o problema nosso sempre é o trabalho de base. Daqui a pouco você começa a ver e fala, nossa, matou o pai, matou o filho, matou a avó porque pegou a arma. E aí? Despreparo, não pode. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Meu amor, gostaria de estar falando mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Sucesso para você. E tomara que você consiga passar para as pessoas sempre, não o desânimo, Patrícia, porque isso está muito fácil, né? Você leva de manhã, tem quantas pessoas que começam bem assim, ai, que não sei o que não, vamos para frente, acreditar, procurar fazer a sua parte o melhor possível. Acreditar que nós podemos mudar. Nós podemos, se quisermos, podemos. Estamos mudando, né? Então, para quem veja isso, que encare como vamos ajudar uns aos outros, porque temos que fazer. O Brasil é um país maravilhoso, de pessoas do bem. Eu falo, gente, Paris, que é um lugar mais lindo, não, nada, aconteceu aquela tragédia. E aqui, com tudo que se vê todo dia, e ninguém faz nada. Por quê? Porque tem medo? Não, porque o brasileiro é um povo bom. O que precisa só é fazer isso melhorar. Valene, querida, eu agradeço muito esse papo gostoso, né? Eu sei que tem muita conversa, né? Nossa. Aqui, nossa, esse assunto não falta assunto. E deixo esse momento para suas despedidas. Muito obrigada por você estar ajudando a divulgar, né, a esperança de que dias melhores virão, essas informações tão importantes, porque quem é que não tem filho em escola, quem é que não tem filho pequeno, né? Então, a responsabilidade tão grande que a gente tem quando Deus manda de presente pra gente. A vida. Dá um beijo aqui, obrigado, você tá linda, maravilhosa. Agora mais do que nunca, né? Solteira, bonita. Ai, tudo de bom. Obrigada, viu? Adoro você. Obrigada.